Pronto. Olá, nós do canal O que Rola na Geronto, de novo estamos com vocês para uma gravação de um assunto importantíssimo no dia de hoje, sobre a queda da esperança de vida ao nascer, expectativa de vida ao nascer no Brasil, devido à pandemia do coronavírus. Isso, quem nos explicará de forma incrível, porque ela é especialista, importantíssima, uma pessoa muito sábia nesse assunto, uma demógrafa espetacular. A nossa referência em demografia nesse Brasil é a nossa querida Ana Amélia Camarano, que já esteve no canal, aliás, com participações sempre fantásticas, com informes sempre muito agregadores de sabedoria. Ana Amélia é uma pesquisadora do IPEA, né? Ela coordena lá estudos e pesquisas de igualdade de gênero, raça e gerações. Ela é da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais. Ana Amélia, ela é graduada em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? E mestre em Demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas fez o seu doutorado na London School of Economics, em 1995, em estudos populacionais, e fez um pós-doutorado em 2004, 2005, na Nihon University, Japão, portanto, sobre envelhecimento populacional e arranjos familiares. Ana Amélia é uma profissional referência nos estudos de demografia neste país e mais no mundo. Ela é uma referência em demografia mundial, não tenho dúvida disto, Ana Amélia. E por que nós estamos trazendo esse assunto tão importante e para todos que nos seguem? Aliás, quero agradecer a vocês que nos seguem no canal, né, que têm feito compartilhamentos e divulgação dos conteúdos das nossas gravações e das nossas lives. Queria agradecer muito e dizer para vocês, Ana Amélia vai nos falar sobre esta diminuição importante da esperança de vida ao nascer, ou da expectativa de vida ao nascer. Antes de dar a palavra, Ana Amélia, eu queria lembrar a vocês, para entender o contexto de esperança de vida, de expectativa de vida. A gente fala muito, e eu por décadas dei aula, eu estou falando décadas mesmo, desde 1985, por aí, até agora, a gente fala do envelhecimento populacional que está ocorrendo em todo o mundo. E no envelhecimento populacional, para que ele aconteça, tem dois componentes fundamentais para ocorrer o envelhecimento populacional. Um é a diminuição da mortalidade e o outro, muito importante, sem isso não acontece, é a diminuição da fecundidade, da natalidade. Então, tem de deixar de nascer criança e as pessoas não morrerem. A diminuição da mortalidade em todas as faixas etárias leva ao aumento da expectativa de vida. Tá certo? Aumenta a esperança de vida. Isso é que faz a longevidade, né? Se eu não vou morrendo, se eu não morro na infância, não morro na vida jovem, não morro na vida adulta, eu chegarei na velhice. Então, o envelhecimento faz parte, né, a esperança de vida ao nascer faz parte dessa diminuição da mortalidade. E há décadas, por isso estou falando desde a década de 70, a gente está falando isso, até antes, a expectativa de vida ao nascer, no mundo inteiro, mas no Brasil, vamos falar do Brasil, vinha subindo a cada ano. A cada ano que passa, o brasileiro, as mulheres mais que os homens, ganhando alguns meses a mais na sua esperança de vida ao nascer. E agora, em fevereiro, dia 21 de fevereiro, a nossa convidada
espetacular, Ana Amélia, deu uma entrevista para o Valor Globo, por conta de vários estudos que ela tem feito das esperanças de vida aqui no Brasil, mostrando que agora a pandemia da Covid-19 provocou uma diminuição da esperança de vida ao nascer no Brasil de forma importantíssima. É importantíssima mesmo. Quando eu vi o número, e ela vai nos falar, eu falei, uau! Eu dei um pulo na cadeira, porque é de espantar. Então, Ana Amélia, por que a Covid-19 provocou essa diminuição da esperança de vida ao nascer no Brasil? Você poderia explicar isto para todos nós? Com a palavra a você. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada pelo convite ao Sérgio, a Ieda, ao Carlos, a Marília, que não está aqui, e muito obrigada pelos elogios que o Sérgio me fez, que me deixou aqui encabulada, né? Não sei se eu vou dar conta dessa tarefa. Bom, por que né, nós vínhamos, você antecipou aí, Sérgio, né, desde a Segunda Guerra Mundial, a mortalidade brasileira vinha caindo e, consequentemente, a expectativa de vida vinha aumentando, porque a expectativa de vida, ou esperança de vida, é o resultado de um conjunto de taxas de mortalidade, por idade, por sexo, essa expectativa de vida é diferente entre homens e mulheres, né, e por idade. E ela, desde a década de 50, né, desde a Segunda Guerra, quando também a gente começou a ter um conjunto de dados confiáveis, e com a redução da mortalidade infantil, a expectativa de vida começou a cair pela redução da mortalidade. Ela começou na primeira infância, né, nos anos 50, 60, 70, depois foi atingindo as idades adultas, e a partir dos anos 90, as idades mais avançadas, né, para a população maior de 50 anos. E que isso tem muito a ver com o avanço da tecnologia médica, da maior exposição, maior acesso ao serviço de saúde e melhor qualidade de vida em geral. Bom, então, nós vimos nesse ritmo até 2019. Entre 80 e 2019, não eram ganhos. Na época, a gente achava que eram ganhos importantíssimos, porque seguia a média mundial, que se ganha meio ano por ano. Ou seja, cada ano que se passa, a população ganha meio ano no tempo a ser vivido. E nós estávamos nessa média, mais ou menos, até 2019, estávamos ganhando 4 meses por ano. E isso não foi maior porque havia o aumento da mortalidade masculina adulta jovem por homicídios, acidentes. Então, isso estava atrapalhando, os ganhos eram menores do que poderiam ter sido se não fosse essa mortalidade masculina adulta jovem, que era, inclusive, concentrada em 15 a 30 anos. Bom, 2020 veio a pandemia e todo mundo ouviu falar, todo mundo sentiu o que a gente chama de sobremortalidade. O número de óbitos ultrapassou muito os óbitos dos anos anteriores. Mais ou menos entre 2019 e o final de 2021, foram quase 450 mil óbitos a mais. E isso da grande maioria desses óbitos foram por Covid. Claro que teria uma parte de óbitos, como vinha todo ano, porque as pessoas morrem, um dia morrem. Mas, mais ou menos, 253 mil desses 450 foram óbitos por Covid, que certamente não teriam existido se não fosse a pandemia. Então, isso, quer dizer, a expectativa de vida ela é o resultado, ela
de um conjunto de taxas de mortalidade. Na medida que as taxas de mortalidade aumentam, como antes diminuíam, a expectativa de vida aumentava, agora elas aumentam, a mortalidade aumenta, então a expectativa de vida diminui. Né? E isso foi, né? Então, tanto que, comparando os 22 meses, os 22 meses da pandemia, que foi março de 2020 a dezembro de 2021, que foram esses 450 mil óbitos, houve uma redução de 4,4 anos no tempo vivido. Pensar que em 2019 a gente podia dizer, bom, um brasileiro recém-nascido vai ter em média vai viver em média 76,6 anos. Por isso a gente falava do envelhecimento da população idosa, porque as pessoas estavam ficando cada vez mais velhas, ou seja, porque estavam morrendo cada vez mais tarde. Mas, final de 2021, essa expectativa de vida caiu para 72,2 anos. Então, foi uma queda muito grande, praticamente o nível que a gente teve antes de 2010, na primeira década desse século. Isso para fazer uma coisa comparável, se entre 80 e 2019 a gente ganhou, né, 4 meses a cada ano de vida, cada ano que passava, a gente falava, não, vou viver mais 4 meses, vou viver mais 4 meses. Nesse período, esses 22 meses da pandemia, nós estamos perdendo 2 meses por mês. Nossa. Então, é um impacto muito grande. E ainda continua sendo, embora com a vacinação, né, com a vacinação da população idosa, que a gente acredita, a gente não tem dados recentes sobre vacinação, mas mais ou menos 3/4 dos óbitos são com a população de 60 anos e mais, são com idosos. E uma coisa curiosa, porque eu tenho acompanhado esses dados desde os primeiros 2 meses da pandemia. A taxa, onde a taxa é mais alta, é na população de 70 a 79 anos. Não é entre os 90, 100, nem entre os 80. E é sistemática. Ela às vezes aumenta, às vezes ela diminui, mas ela é nesse grupo 70 a 79. No ano passado, no primeiro semestre, né, no meio do primeiro semestre, quando começou a vacinação, começou a cair a mortalidade dos idosos, aumentar a mortalidade dos não idosos, aí ela cai, o máximo foi no grupo 60 a 69, 50 a 59. Tem uma coisa aí que a gente vai ter que parar e pensar e entender, né, melhor por que esse é o grupo mais vulnerável em termos de mortalidade. Claro que a gente está falando aqui da mortalidade, a gente não está sabendo, não sabe como estão sobrevivendo como estão vivendo os sobreviventes, aquelas pessoas que contraíram Covid e não morreram. Né? Que tipo de impacto se teve na qualidade de vida dessas pessoas? Ana, assim, até para ajudar quem está nos ouvindo, né? Muitas vezes as pessoas, embora muito bem explicado, elas não entendem exatamente ou não conhecem algumas informações. Você bem falou que assim, a gente tem uma taxa de mortalidade, né? Ela vai mudando, mas a gente tem uma taxa de mortalidade. Mas as pessoas, em geral, não sabem quantas mil pessoas morrem por ano. Agora, a gente tem ouvido, por conta da pandemia, o número de mortos relacionados à pandemia. Mas acho até para que as pessoas possam entender
o impacto da pandemia, você falou rapidamente, seria interessante colocar, pelo menos assim, uma ideia de, antes da pandemia, né, antes do Covid, qual que era a nossa taxa de mortalidade? Quantas pessoas morriam? As pessoas morrem, elas estão vivas, todo ser vivo vai morrer um dia. Então, a gente tem uma taxa de mortalidade por ano. Qual que era essa taxa de mortalidade na população em geral e nos idosos, e o que a pandemia mudou? Né? A gente sabe que aumentou, mas só para as pessoas terem realmente esse retrato. Olha, mudou do dado que eu tenho de cabeça. Em 2019, foram 1.190.000 óbitos. Tá? E se você pegar em 2022, desculpa, 2021, foram mais 450.000. Então, a gente trabalha com esse número mágico de 1.200.000 óbitos por ano. Agora, você vê o que a pandemia acrescentou. Né? Ou seja, Então, numa população de mais de 200 milhões, eu tenho cerca de 1.200.000, eu vinha tendo, né? Cerca de 1.200.000 óbitos por ano. Com a pandemia, eu acrescentei mais 450.000 nestes óbitos por ano. É isso, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Isso, o que dá um terço a mais, né? Mais de um terço a mais dos óbitos. Isso. Exatamente, foi um terço a mais. Então, morreu todo mundo que tinha que morrer e mais um terço, é isso. Então, é só para as pessoas terem a noção clara do que significa. E uma parte desse plus, desse 450, que a gente chama da sobremortalidade, né? Ela poderia ser, eu acho que uma parte dessa pode ser mortalidade indireta pela Covid. Aquelas pessoas que deixaram de procurar o atendimento médico com medo da pandemia, ou procuraram e não conseguiram. Isso, porque os serviços mudaram. Então, teve gente que não fez exame, não fez cirurgia, adiou isso, adiou aquilo, e de repente teve consequência disso. O número eu olhei esse dado, até com esse trabalho que eu fiz, do número de diagnóstico do INCA, de diagnóstico de câncer feito pelo INCA, ele diminuiu 9 vezes entre 2019 e 2021. Não quer dizer que as pessoas pararam de ter câncer, né? Pois é. Elas pararam de saber que tinham, né? Elas pararam de se diagnosticar. E se não tiveram diagnóstico, não vão ter tratamento. Se não vão ter tratamento... Agora, uma outra coisa muito curiosa, não sei se a palavra é curiosa, mas, bom, é que a principal causa de mortes, né, até 2019, eram as doenças cardiovasculares. Em segundo lugar, as doenças, as neoplasias, né, ou seja, eram doenças crônico-degenerativas. A principal causa de mortes agora, depois da pandemia, são as doenças infecto-contagiosas. E a diferença é muito grande entre a primeira e a segunda causa. E aí depois vem doenças respiratórias e tal. Mas é curioso porque a gente, né, a gente falava, eu falo, não sei mais, que havia um movimento da transição epidemiológica, que é o quê? Num primeiro momento da história, que pensar no Brasil, nos anos 50, né, onde as crianças morriam muito por doenças infecto-contagiosas, diarreia, sarampo, e aí a mortalidade era alta e a expectativa de vida era baixa, você vai tendo um progresso, né, melhoria de condições de vida, e as doenças infecto-contagiosas, elas são mais controláveis, elas são agudas, elas são controláveis. Então, elas vão diminuindo de importância e começam a ganhar importância no perfil de causas de morte as doenças crônico-degenerativas, chamadas até não transmissíveis. Né? As doenças infecto-contagiosas, né, elas são contagiosas, são transmissíveis.
Então, você tem essa mudança, né, de perfil de causas, que era uma volta. Se a gente pensar que a história é linear, não é, nós estamos voltando para o período das doenças infecto-contagiosas. Só que, na primeira fase da transição epidemiológica, as doenças infecto-contagiosas afetavam mais as crianças. E Agora os agora são os adultos. idosos. Exato. Mas, Nossa. Ana Amélia, inclusive é o seguinte, até lembrando isso, quer dizer, essa inversão, não é? Que foi a partir de 1930 já começou essa inversão no Brasil, né? Que as doenças infecto-contagiosas deixaram de ter uma predominância grande e aumentou, a partir de 1930, a mortalidade por doenças crônico-degenerativas, não é? Mas eu queria lembrar que uma das causas que fez com que as doenças infecciosas caíssem, além dos antibióticos, foi a vacina. Foi a vacina, né? foi E a sorte que a gente tem a vacina para o coronavírus. Não, foi exatamente. O aumento da expectativa de vida lá nos anos 50, quando começou, foi a vacina. Foi a vacina nas crianças. E a vantagem do Brasil, exatamente por isso, porque quando, na época que começou a introdução da vacina, foi final dos anos 60, 70, nós éramos um país pobre, então a gente tinha que vacinar, porque as crianças morriam de sarampo, de poliomielite, né? Então você tinha que vacinar as crianças de tuberculose, você tinha que vacinar as crianças. Então, com isso, a gente ganhou a cultura da vacina, né? Os colégios, as escolas públicas, existe o cartão de vacina. Então, isso não aconteceu na Europa porque eles eram mais avançados, então não tinham essas doenças. E aí a gente tem a cultura da vacina, né? A criança já sai do hospital, já tomou BCG. Né? Mas a pandemia também impactou, né, nessa questão da vacina. Né? Eu estava conversando com o pessoal da vacinação que falou que houve uma diminuição importante na vacinação, principalmente de sarampo, né? Ela está muito baixa, a vacinação de sarampo das crianças. Quer dizer, a pandemia não afetou só o coronavírus, né? Teve toda essa... Não. Ela afetou, claro, porque tem a ver com acesso, né, e disponibilidade, mas a queda na vacinação de sarampo já vinha antes. Já vinha antes, ela piorou agora. Ela já vinha antes, porque já tinham tido, se eu não me engano, em 2016 para 2017, um leve aumento na mortalidade infantil por conta de sarampo aqui no Brasil. Então, ela vinha caindo a vacinação. E, claro, o Programa Nacional de Imunização, que é do Brasil, era um exemplo internacional, né? Ele foi afetado. Então, da mesma maneira, diagnóstico de câncer, né, vacinação, outras coisas foram também afetados. Sem dúvida. Ana, o Carlos está querendo fazer uma pergunta, mas antes do Carlos falar, eu queria me desculpar com a Marília. Queria dizer a todos que eu comecei a te apresentando, eu estava tão empolgado em te apresentar que eu esqueci de dizer para todos que hoje Carlos Ieda e eu estamos aqui e a nossa querida Marília não pôde estar com a gente, viu, Marília? Nós estamos juntos, você está junto, está aqui conosco. Estamos aí, Marília, estamos juntos. Certo. Bem lembrado, Sérgio. Então, Ana, antes, obrigado por estar aqui com a gente de novo. É um prazer ter você aqui no canal mais uma vez. E assim, a gente está falando bastante de taxa de mortalidade, né? A taxa de mortalidade que aumentou devido à pandemia, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte: e em relação à taxa de natalidade no Brasil? Também a gente teve uma alteração durante a pandemia? Isso se alterou de alguma forma? Aumentou, diminuiu? O que aconteceu com a taxa de natalidade? Tá? E se mudou, qual a consequência disso? O que a gente vai esperar daqui para frente por conta disso? Bom, boa pergunta. Ela vinha num processo de diminuição, né? Da redução da natalidade, vinha progressivamente, desde os anos 70, vinha caindo. Mas com a pandemia, na pandemia houve um aumento da mortalidade materna.
As taxas de mortalidade materna aqui no Brasil são 7 vezes mais alta do que a média mundial, pela Covid. Uhum. Então, com isso, bebês deixaram de nascer, que nasceriam, né? Morreram antes de nascer, e houve um adiamento dos nascimentos, das gestações pelas famílias, pelo medo da mortalidade materna. Então, houve sim, e o que aconteceu? Houve uma queda maior do que a gente esperava, que estava prevista, por esses motivos, que a gente acha que foram por esses motivos. Então, já o ano passado, o número de óbitos superou o de nascimentos no Brasil. E isso era previsto, né, para acontecer. Isso provavelmente vai voltar, isso deve ser conjuntural. Mas o que acontece, que eu acho que aí não volta, é que já estava previsto, as projeções nossas do IPEA, do IBGE, já mostravam que a população brasileira e a população em idade ativa iria começar a diminuir a partir da segunda metade da década de 30, da próxima década. Mas, com esse aumento da mortalidade e com essa diminuição maior do que esperava da natalidade, a gente pode esperar uma redução da população que comece sistemática, porque o ano passado teve uma redução, né? Mas isso pode voltar esse ano, mas provavelmente a partir da segunda metade dessa década a população brasileira vai diminuir, ter uma redução sistemática por uns 20, 30 anos. E isso tem, né? Você tem, não é só da população total, mas da população em idade ativa. Agora, a população idosa, embora vá crescer menos do que o que era previsto inicialmente, mais ou menos uns 4 milhões a menos, até 2040, do que era previsto, ela ainda vai crescer mais do que o resto da população, relativamente falando. Né? Porque ela nasceu no período ela já nasceu e foi no período das mais altas taxas de natalidade, que foi de década de 50 e década de 60. E ela vinha se beneficiando da redução da mortalidade. Né? Muitas crianças nasceram nessa década que iam morrer, não morreram, porque tomaram vacina, porque várias medidas de saúde pública, e elas foram sobrevivendo. Então, é uma coorte muito grande, essa coorte de idosos. Embora ela vai ser um pouco menor do que o esperado, ela ainda vai ser uma grande coorte. E aí você tem, por um lado, o aumento da população idosa, né? E uma diminuição da população em idade ativa. Você vai ter aí uma mudança nas transferências intergeracionais, porque a sociedade brasileira, aliás, a maioria das sociedades do mundo, se baseia nas transferências entre geração. Os pais cuidam dos filhos, os filhos cuidam dos pais, tanto do ponto de vista familiar, de cuidado, quanto do ponto de vista da previdência, por exemplo. Quem está na ativa está contribuindo para quem está inativo. Né? Então, é um acordo, um pacto intergeracional. Agora, você vai ter um desequilíbrio grande nesse pacto intergeracional. Né? Que é o mecanismo que sustentava a sociedade. Agora, como é que será? Então, além dessa questão do impacto econômico, que como você está começando a falar, né, porque eu vou ter uma população brasileira que vai começar a diminuir, mas eu vou ter uma maior população idosa presente porque já nasceram e uma menor população mais jovem porque não nasceram. Né? Essas transferências vão começar a ficar comprometidas, mas para além das transferências e do impacto econômico, do seu ponto de vista, porque você estuda bastante isso, como ficam as políticas de cuidado? Né? Essa coisa das políticas de cuidado de longa duração que a gente tanto batalha, é a questão de não ter filho e não ter jovem, né? Como é que vai ficar
Como é que você olha para isso? Esse é um grande nó. E olha uma coisa curiosa. Como está morrendo mais 70, 79, depois 60, 69, são os idosos mais jovens. Vão ficar os mais então, velhos. Estão sobrevivendo mais os mais velhos, provavelmente os mais frágeis. E a gente não sabe como estão sobrevivendo estão vivendo aqueles que sobreviveram ao Covid. Né? Nós estávamos falando aqui antes do início do programa, você tem uma perda cognitiva grande, não é nem pela Covid, pelo isolamento, né? Pela falta de contato social, falta de exercício físico, perda de massa muscular. E a Covid, ela acarreta, além de problemas respiratórios, problemas renais. Então, esse grupo que a gente não está sabendo se é esse grupo sobreviveu à Covid, mas pode pressionar tanto o sistema de saúde como o sistema de cuidados. Agora, coloca-se a questão, quem vai cuidar? Então, você tem que ter uma política de cuidados. Porque você falou, não tem jovens. Sim, mas aí você pega numa política pública, um jovem vai cuidar de 4, 5, 6, diferente de um filho que vai cuidar de 1, ou no máximo 2. Quer dizer, você tem que ter... E no momento que nós estamos também de desemprego, né, a política de cuidados ela é muito intensiva em mão de obra. Então, você seria uma fonte de emprego para esses 13 milhões de desempregados que estamos aí. Né? Vamos treiná-los, vamos qualificá-los e vamos dar emprego. Então, você resolveria 2 problemas aí de uma vez. Então, eu acho que, assim, a pandemia, né, a gente já falou isso várias vezes, colocou, né, realçou, né, porque a gente já estava falando disso, a necessidade de cuidados. Aliás, Ana, desculpa, pode acabar. Não, é isso que eu ia dizer. Nós temos que pensar, né? Quer dizer, pensar, a gente já está pensando há muito tempo sobre isso, mas tem que ver o que vai ser possível ser feito para você ainda não reduzir mais a expectativa de vida, porque o cara morreu à míngua porque não teve cuidado. Uma coisa é você falar, o cara morreu de Covid, o cara morreu à míngua porque não tinha quem cuidasse, quem desse comida na boca. Apesar do Covid, ele, né, além, né, ele sobreviveu ao Covid e morreu porque não foi cuidado. É uma outra pandemia, né? A pandemia do não cuidado. É uma outra pandemia, do descuido. Seria do descuido, que não é só aqui. Exatamente. Esse é um retrato que a gente precisa falar. A gente que trabalha com saúde pública há muitos anos já vinha apontando a necessidade dos cuidados de longa duração serem assumidos pela sociedade e pelo poder público, com políticas, sim, inclusive políticas públicas. Agora, né, tanto com esta diminuição mais rápida da natalidade, tá certo? Que está acontecendo, e com o contínuo aumento ainda da população idosa, mesmo agora morrendo muita gente, mas vai sobrar muito idoso ainda, nós vamos ter de acelerar aí a formação de políticas para cuidados de longa duração. Nós vamos precisar muito mesmo. Família não vai ser, não temos muita família, então nós vamos precisar mesmo de políticas de cuidados, de cuidadores para pessoas idosas. Como o Japão já está fazendo há uns 20 anos, porque então nós vamos ter de acelerar isso aqui no Brasil. Inclusive, a gente tem problema, porque o cuidador ainda não é uma profissão regulamentada. Nós temos de fazer isso rápido, porque a necessidade de cuidados de longa duração vai se acentuar muito mais cedo do que a gente imaginava, que seria a década de 30, vai ser agora. Exatamente, concordo plenamente com você. É uma questão urgente. Porque a gente, você faz um esforço, você pensa bem, esses idosos, para que eles sobrevivam à Covid, né? E aí depois eles o quê? Vão morrer à míngua, porque você não tem a família, tem que trabalhar, a mulher tem que trabalhar, não tem quem cuide. E eu fico pensando, o calor do Rio de Janeiro agora, se não tiver
uma pessoa que toda hora toma água, né? Você tem que... Isso é o mínimo do mínimo, mas é fundamental. E, É uma questão muito séria essa, né? Que a gente tá... por isso que chamei a atenção para essa questão da natalidade, da baixa natalidade, né? Ou seja, a isso. gente vai agravar aquilo que já não estava lá muito bom, né? Isso, exatamente, exatamente. Você pensa bem, quantas pessoas que não têm filhos, que os filhos moram longe, enfim, e não é, e também ter filho não é garantia de cuidados, né? Então, isso é fundamental, né? Quase que eu falo, entendeu? Alguém me falou, você parece que fica na esquina e gritando uma política de cuidado. Agora, é uma política que ainda não sensibilizou, desde que eu estou trabalhando na área, que não tem sensibilizado os governos. A não ser a experiência localizada de São Paulo, Sérgio, de Minas Gerais não, de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Como exatamente. São Paulo é da prefeitura, não é de São Isso. Paulo. Você não Não é tem de estado, é de município, porque É alguns de resolveram município. olhar. Exatamente. Assim, é muito localizada. Agora, são experiências que poderiam ser replicadas, né? Eu também fiquei indignada com isso. A gente fala e discute isso há anos e a gente não consegue entender. O Sérgio, que foi um dos responsáveis pela criação, né? Foi o responsável pela criação do pai. O Carlos, que foi gerenciou isso por tanto tempo. É uma experiência super exitosa que dá certo, assim como mais cuidado, né? Maior cuidado lá de BH. A gente não consegue entender por que isso não amplia, né? Mas a gente sabe que é por uma falta de vontade política. Então, acho que é importante que quem nos escuta entenda que pense 10 vezes em quem vai votar. Veja se a questão dos idosos e dos cuidados aos idosos está na pauta dessas pessoas. Porque é fácil falar, cuidado dos idosos, não sei o que, na hora da eleição, mas veja, cobre, veja isso, presta atenção. Né? Não é Agora, só, não é só ampliar, mas pensar em ter recursos, né? Porque para ampliar, a gente está falando de 2 municípios grandes, Belo Horizonte e São Paulo, né? Que tem recursos para isso. Mas se a nós tem gente que pensar garantir nos no municípios orçamento. menores, O então, mas a planejamento gente tem que garantir no orçamento. que a gente garanta isso como uma política nacional que tenha recursos para que o município tenha condições de implantar. Senão não Isso, consegue mesmo. não, isso é fundamental. Assim, não adianta, presta atenção no discurso que as pessoas, porque nos discursos das pessoas que cargos executivos nas próximas eleições, ele tem que se comprometer publicamente a garantir no orçamento, tá, a criação de novas políticas. Não adianta falar assim, criar isso, criar aquilo, se ele não garante no orçamento, porque daí não tem dinheiro, não cria nada, né? Na verdade, é uma coisa que eu estava falando com um pesquisador da Inglaterra semana passada. Na Europa, e de um modo geral, a questão dos cuidados ela tem sido assumida muito pelos imigrantes, né? Os imigrantes eles estão assumindo essa questão. Você vê que, talvez, com este cenário que agora está se colocando, isso pode vir a acontecer no Brasil, com os nossos países ao redor. A gente tem uma imigração importante de bolivianos, etc., que estão entrando em alguns setores. Mas eu não tenho visto, e também não olhei para isso, se na questão do cuidado isso também está começando a aparecer. Não sei se você já viu isso, olhou para isso de alguma forma. Não vi nada, né? Porque você teve aquela entrada dos venezuelanos, né? Que foi a última entrada aqui, mais ou menos expressiva. Não. Mas a gente tem, aqui no Brasil, você tem uma mão de obra feminina. Com a pandemia, houve mais de 1.600.000 empregadas domésticas que perderam o trabalho emprego. total. É verdade. Não é que elas viraram diaristas, elas perderam o emprego. Então, a gente tem eu acho que nós temos uma mão de obra, apesar de elas estão falando da queda da fecundidade, isso vai afetar as famílias e tal, mas existe 13 milhões de desempregados, fora os subempregados. Então, existe uma mão de obra disponível. Nós temos uma mão de obra, você precisa qualificar essa mão de obra. Mas você tem que contratá-la.
né? Eu acho que num primeiro momento não passaria por uma escassez de mão de obra. Na Europa, sim, né? Você tem na Itália, na Inglaterra, como você falou, e até aquele filme Amor, né? Eram lá albanesas que foram, agora com do leste europeu, porque lá, sim, a gente está caminhando para esse movimento, por exemplo, demográfico, como da Itália, da Espanha, que aí, sim, eles precisam de mão de obra estrangeira, né? Na Itália, por exemplo, tem de rumenas, albanesas, que estão trabalhando como cuidar. Agora, aqui eu acho que ainda não é o caso. Eu acho que é o caso de primeiro olhar para essa mão de obra que desempregada, que Qualificar, está aí. né? Pegar essa mão de obra, qualificar e organizar um sistema de cuidados. É isso que, né, que a gente briga tanto. Né? Ana, voltando um pouco para a questão da pandemia, a gente pode dizer que essa crise sanitária que foi provocada, né, pela Covid-19 vai acelerar o decréscimo da população brasileira? Né? O Brasil vai ter o que a gente chama de um crescimento vegetativo mais acelerado. Queria que você explicasse um pouco isso para a gente, o que significa isso? Sim, a pandemia já está acelerando essa diminuição da população, porque o que é isso? Né? O crescimento vegetativo é o resultado, né, da diminuição, nascimentos menos mortes. Então, é o que sobra na população, o que entra, nascimentos, mortes, o que sai. Então, isso aí, essa diferença, esse resultado é o crescimento vegetativo. O ano passado, houve mais morte do que nascimento, ou seja, o crescimento vegetativo foi negativo. Então, houve uma diminuição. Eu acho que o que aconteceu no ano passado foi conjuntural, que provavelmente se volta a aumentar um pouco a natalidade, a mortalidade vai reduzir menos. Não é que começou o ano passado, no meu entendimento, não é que começou o ano passado a diminuição da população. Mas, daqui a pouco, ela vem, ela começa mais no sistemático. Eu acho que esse ano pode ser que volte, cresça mais um pouquinho e tal. Mas a partir de 2035, 2036, porque já vinha, como a gente falava, o decréscimo já estava contratado antes da pandemia, pela dinâmica da população. E aí a pandemia veio, como ela acentuou a mortalidade, e ela diminuiu mais do que esperada a natalidade, então ela antecipou esse decréscimo, que vai ser um decréscimo que vai durar uns 20, uns 30 anos. E, Ana, você acha que... Mesmo que a natalidade volte a aumentar, você tem um período de uns 30 anos de decréscimo. E você acha que a inversão da pirâmide brasileira, com a questão da pandemia e disso que você está falando, do crescimento vegetativo, ela vai se antecipar? Ou seja, daqui a pouco eu realmente tenho mais velhos do que crianças. A gente sabe que isso vai acontecer, mas a pandemia, de alguma forma, influenciou vai antecipar, e vai antecipar. Vai antecipar. E a gente estima isso para quando agora, mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia. Não, mais ou menos até 2030. 2030, né? Isso que eles estão esperando, que a gente vai ter mais. Acho que essas são coisas importantes. A gente fala, tem que ter política, tal. Daqui a pouco a gente tem mais velho. Daqui a pouco eu realmente tenho mais velhos do que crianças, né? 2030 é amanhã, né? Daqui a 8 anos a gente está falando de 2030. Exatamente. Passa voando. Porque você pensar que era 2035, 2040, passou para 2030, um pouquinho reduziu antes, talvez. 10, 15 anos. É isso que as pessoas precisam olhar. 10 anos. É verdade. Sérgio? Ana Amélia, o nosso tempo está aí terminando, né? Mas é muito importante a gente fazer um fechamento agora dessa sua informação importantíssima, impactante, que a esperança de vida ao nascer no Brasil caiu 4,4 anos.
em 2 anos, até menos, 22 meses. Isso é impactante. Então, eu, antes de te dar a palavra para você fazer uma síntese de tudo isso que nós tentamos discutir aqui hoje, né, eu queria só lembrar, você primeiro nos dá essa notícia impactante. A esperança de vida do Brasil, do brasileiro, caiu 4,4 anos em 2. Isso não, é fora de propósito do que acontecia. Segundo, o grupo que mais morreu dentre os idosos não são os mais longevos. É exatamente, vamos dizer, os jovens da geriatria, né? Dos 70, não vou falar os bebês da geriatria, o Carlos é 60, 70, mas os dos 70 a 79 foi o grupo que mais morreu, enquanto que os mais longevos não. E eu acho que nós, os profissionais da gerontologia, da geriatria, vão ter de se desdobrar para tentar explicar por que isso está acontecendo. E a outra coisa que você mostrou é que, por conta também da queda da natalidade, né, junto que a pandemia trouxe, adiar projetos, né, de ter uma família, etc., o envelhecimento vai continuar populacional, mas a população brasileira vai diminuir muito mais rapidamente, o que vai impactar na questão dos cuidados, tá certo? Então, eu queria que você, né, nos fizesse uma fala final, né, para fechar para os nossos ouvintes estes dados importantíssimos e que todos nós, idosos ou profissionais, temos de nos debruçar agora, nesses próximos meses, para encontrar respostas que melhorem a situação brasileira dos idosos brasileiros. Ana Amélia. Bom, eu acho que o fundamental aqui é a gente tentar recuperar esses 4,4 anos. Claro que isso é uma questão conjuntural, mas que isso será recuperado, mas a velocidade com que isso vai ocorrer vai depender das condições de vida, do acesso à saúde. Então, o SUS, né, nessa pandemia, se mostrou assim imprescindível, né? Nosso patrimônio, um dos nossos maiores patrimônios, eu falo que o SUS, a Fiocruz e o Butantan, né? Foram os nossos grandes patrimônios nacionais. Então, eu acho que é investir no SUS, investir nas condições de saúde, porque a gente está vendo aqui casos, vocês devem estar vendo mais do que eu, do cara que falou, fulano morreu, um conhecido nosso aqui, morreu semana passada, ele teve Covid há 6 meses atrás, mas parece que é uma consequência. Então, ou seja, são as sequelas da Covid. Então, isso vai colocar muita pressão no serviço de saúde, que tem que estar preparado para poder atender reabilitação, né, apoio psicológico e demais necessidades. Então, eu acho que isso é fundamental, né? E o que para a gente tentar recuperar esses 4,4 anos o mais rápido possível, que eu acredito que sim, que seja conjuntural, passando a pandemia, né, isso vai melhorar, mas depende das condições, né, que nós vamos encontrar. Então, isso é fundamental. A Ieda tocou no ponto das eleições, eu acho que é muito importante cobrar também dos candidatos, não só do executivo, mas dos parlamentares, né? A questão da saúde, eu acho que essa eleição desse ano, os temas fundamentais é pobreza, renda e saúde, né? Eu acho que cobrar, e aí cuidados entra nesse pacote de saúde, cobrar, né, dos parlamentares, cobrar do executivo, o que eles estão prometendo, o que eles estão pretendendo fazer nessa área. Então, esse é um momento importante, pelo fato da gente estar no momento de eleição, né, da gente poder fazer alguma pressão nesse sentido. E retomar a questão do cuidado, né, que é fundamental também para poder garantir, né, melhores condições de vida, né, para toda a população, não só para os cuidados, não só para idosos, mas para deficientes, pessoas com doenças raras,
para crianças, para garantir, né, uma certa qualidade de vida e que a gente possa retomar, né, esses anos, recuperar esses anos perdidos. Muito obrigado, Ana. Mas antes de terminar, Ieda, Carlos, vocês querem dar uma palavra também? Eu acho só, assim, eu acho que eu estou com essa coisa da eleição na cabeça, né? Não porque, mas da relação disso com a questão do cuidado. Só lembrar aos idosos que, para muitos idosos, votar é facultativo, mas eles são um grande corpo eleitoral. Então, acho que eles podem ajudar a fazer a diferença em relação à cobrança dessas promessas de cuidado. Prestem atenção, prestem atenção em que vocês vão votar, cobrem quais são esses planos de governo, garantam que isso seja colocado no orçamento, como bem lembrou o Carlos, pensando que o amanhã, né, essa questão de como é que isso vai acontecer, depende disso. Acho que a Ana nos trouxe informações importantíssimas e nos embasou até para que a gente possa discutir nos diferentes locais do país, para as pessoas que vão se candidatar às eleições, cobrar delas mesmo, pergunta. E façam do seu direito de voto uma coisa que realmente vale a pena. Eu acho que é importante a gente lembrar isso. E ele lembrar que assim, idosos com mais de 70 anos continuem votando, né? Exatamente, é poder, facultativo, né, faça do seu direito. Mas é o direito, né? Vai lá e faz a diferença. Exatamente. Eu queria terminar trazendo o seguinte, a importância, né, e a responsabilidade dos conselhos de idosos. Né? Então, conselheiros que estão nos ouvindo, a gente está falando aqui da importância, né, de implantar políticas de atenção e de cuidados, a importância do conselho, né, em cobrar isso também. Né? Os conselhos, então, teriam uma participação mais atuante em relação a isso. Então, conselheiros, vamos nos mexer para que isso aconteça. Então, eu queria agradecer enormemente a nossa cara, querida convidada especial, Ana Amélia Camarano, que trouxe para todos nós essa discussão sobre a queda rápida, importantíssima, da esperança de vida do brasileiro. Isto foi impactante, é terrível, e também todas as alterações que a sociedade brasileira vai ter por conta disso. Eu queria agradecer porque é muito consistente e muito consistente todas essas informações que a Ana nos traz. E eu queria conclamar a todos, né, que levem essa discussão para todos os lugares, divulguem ao máximo essa nossa gravação. E lembro a vocês mais uma coisa muito importante. A Ana, em 2020, teve uma participação no canal fantástica, está gravada, está lá no YouTube. Eu não me lembro exatamente a data, em que ela nos mostrava um outro dado cruel da pandemia, né, com essa mortalidade aumentada de idosos, que foi a queda da renda das famílias, porque os idosos morrendo, as famílias perdiam, né, a única fonte de renda de muitas delas. Então, vejam, há duas consequências funestas que essa pandemia trouxe para o brasileiro, né, e principalmente para a população idosa. Primeiro, com a diminuição da renda de muitas famílias, e muitas, dezenas de milhares. E a segunda agora, com a queda da esperança de vida ao nascer do brasileiro. Quer dizer, quem está nascendo hoje, ao invés de ter 76 anos esperando viver, vai ter só 72. Quer dizer, é uma queda que é terrível. E, então, eu queria agradecer muito a Ana por todas essas informações consistentes que ela sempre nos traz. E dizer a vocês, né, divulguem, compartilhem, acionem o sininho, deixem lá acionado e, por favor, né, dê um like lá, que é muito importante para nós. Gostei, tá certo? E queria, Ieda,
Carlos e a nossa querida ausente Marília, em nome do canal, agradecer essa figura simpática, simpaticíssima e tão competente que é a nossa convidada de hoje, Ana Amélia Camarano, que é economista, mas ela é muito mais que isso, gente. Ela é gente, ela é uma pessoa humana, sensível, incrível. Ana, muito obrigado. Sinta-se abraçada por todos nós. Eu sinto abraçada, eu que agradeço muito a oportunidade e a honra de estar aqui. E eu só quero reforçar o que o Sérgio falou, por favor, divulguem esses dados, essas informações, porque elas são chocantes, mas a população tem que saber, até para poder pressionar. Né? Muito obrigada, gente. E até uma próxima. Até uma próxima. Até uma próxima, não muito longa. Até. Tchau. Obrigado. Tchau.